Olá, pessoal. Vou fazer um videozinho aqui para poder passar uma dica bem legal para meus amigos que gostam de horta, que gostam de plantio. Isso aqui, gente, é vagem, tá? Agora nós estamos no mês de junho. Essa vagem é uma delícia, muito, muito boa. Só que tem um problema da gente plantar a vagem nessa época do ano. Ela produz uma quantidade muito maior de folhas e folhas muito maiores do que no verão, no período mais quente. Olha o tamanho das folhas. E isso atrapalha um pouco os polinizadores. Então aqui a gente tem que ter uma atitude inteligente quando a gente planta a vagem nessa época do ano. A gente precisa diminuir essa folhagem, né? Aí o que eu faço? Quando chega essa época que tá assim, tá com bastante flor, com vagenzinha, mas eu preciso que elas abrir mais espaço para os polinizadores. A gente pega uma tesoura de poda, tira essas folhas e não desperdiça, tá, gente? Que isso aqui não tem por que desperdiçar. Eu vou diminuir aqui bastante a folhagem. Essas folhonas desse tamanho. Aqui em casa produz folhas tão grandes assim também porque o adubo aqui tem muito composto nitrogenado por causa do esterco dos animais, né? Então eu tenho que me lembrar disso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse excesso de folhas, para poder facilitar o voo dos polinizadores, né? E vou usar essas folhas para dar pro porco. Eu não desperdiço não, não tem por que desperdiçar. Eu vou tirar aqui bastante, porque tem muita, excesso de folha. Ela cresceu, já tá com mais de 2 metros de altura. Eu vou tirar o excesso de folha para poder facilitar, mas eu vou aproveitar ela como alimento para os animais. Não precisa desperdiçar nada, né? E é importante a gente fazer isso para poder produzir mais, senão, olha aqui como que tá. Vou mostrar para vocês entenderem do que eu tô falando. Tem flor, mas olha como tá as flores, tudo escondida, e dificulta o voo dos polinizadores. Então, se eu não der uma diminuída na folhagem, a produção vai ser menor. Esse é um tipo de vagem, esse é outro. Essa folha é mais escura, essa folha é mais clara. Essa vagem aqui o grão é branco, essa daqui o grão é marrom, né? Então, o que acontece? A gente tem que ter esse olharzinho de quando a gente está fazendo as coisas, a gente prestar atenção em detalhes que, se a gente deixar passar despercebido, diminui a produção. Esse aqui, é o caiguá. Ou em alguns lugares chamam machixe de vento, em outros chamam chuchu de vento, né? Tá bonito. Tem bastante flor, bastante mesmo. Já tem frutos, inclusive, por aí. Eu já vi uns frutinhos, tem frutinho pequenininho já, pra você poder comer. Se tivesse tão cheio de folhas como tá lá, tivesse atrapalhando o voo, eu também teria que dar uma diminuída. Sempre quando a gente planta, nessa época, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui por causa do sol, mas olha que bonitinho, já tá grande, daqui a pouco dá pra comer. Ele subiu no pé do mamão e foi parar lá em cima. Aí lado de lá, eu não sei como é que eu vou fazer pra colher, né? Quando chega nessa época, que a temperatura é mais baixa, e que a gente tem, como eu tenho aqui, muitos compostos nitrogenados na terra, as plantas desenvolvem muita folhagem. Por isso que essa época do ano é a melhor época do ano para se plantar repolho, para se plantar acelga, plantas que dependem de produção de folhagem. E o que acontece? Se a gente não tem esses pequenos controles, né, a gente acaba tendo uma planta que produz, olha que bonitinho que eu achei aqui, já está quase bom para comer, que produz muita folha, muita flor. A flor escondida é uma época que a gente tem bem menos polinizadores voando, né? E o que acontece? A gente pega, seu Zé pega, gente, a sacanagem, seu Zé. Pegou o furo da mangueira e virou só para jogar água em mim. Vê se pode um sujeito capiroto dessa maneira. Só para me sacanear, Não, aqui, não, olha lá a cara do Santinho, ele vai falar que não foi não, Não vi. Nem lembrava que tinha isso. Ele faz essas coisas, depois ele fala que ele não viu, só para me sacanear. Não foi não, foi não. É sim. Aqui, quando ele não joga água em mim, eu jogo água nele, não adianta nada. Porque também a gente tem que brincar, tem que se divertir, senão a vida fica chata, né? 2 pessoas que moram sozinhos, como eu e ele, no meio do mato, né? Passa a maior parte do tempo só os dois juntos, 24 horas por dia. Se não brincar, se não se divertir, daí não dá, né, amor? Então, gente, falando sério, voltando ao assunto. Aí é isso que eu tô tentando explicar pra vocês. Olha que bonitinho, tem uns cachinhos de flores. É uma florzinha delicada, a florzinha deles, né? Só que o que acontece aqui? Se tivesse tudo cheio de folha, como a gente tem pouco polinizador nessa época, eu perderia a produção de muitos frutos. Então esses detalhes a gente tem que ter. Você vai
né? Folhagem agora é a coisa melhor para plantar. Quem planta folhagem finalzinho, meados de março, final de março para frente, tem resultado. Vocês veem que coisa linda que tá aqui, ó. O tamanho das folhas do pé de brócolis, olha que lindo. As couves. Levei esses dias para minha amiga as couves, ficaram todo mundo estranhando o tamanho das folhas da couve. Porque é o período do ano que mais desenvolve, né? Os pés de chicória ficam enormes, dá uma bolotona. Olha o tamanho dos pés de chicória. É o tempo certo, né? Esse pé de vagem aqui, por exemplo. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que lindo o repolho. Tá começando a fechar, ó. As beterrabas. Olha a beleza das folhas. Eu como até as folhas dela, tão bonita que tá, né? E tá as beterrabonas escondidas aí, ó, na terra. Então, ali, olha como tá. Mostarda, brócolis que eu plantei junto. É época de folhagem. Esse pé de vagem aqui, ele não produziu excesso de folha. Esse aqui, olha como tá de vagem, ó. Tá carregadinho, carregadinho. Porque as flores ficam expostas, ó. Os polinizadores, no meio de trama muito fechada, eles têm dificuldade de entrar, né? Então, aí o que que acontece? Ó, olha aqui. Então, tudo exposta. Então, aqui não dificulta. Então, produz bem. Lá, não. Lá eu vou ter que diminuir um pouco, senão eu não vou ter produção. Vou mostrar pra vocês outra coisa que produziu muito. Ó, folhagem é isso. Agora é isso, ó. Matinho, numa semana, vira moita, né? Porque é época da folhagem crescer mais. Olha que lindo que tá meu carro do Mariano. Tamanho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a ervilha. Pra vocês verem como é que é a questão da polinização. Que a gente tem que dar atenção para isso, né? Olha aqui, olha a quantidade que produziu. Nem dei conta de comer. E a gente adora. Olha como tá carregado. Aqui, olha. Ó, pra todo lado tem, tá cheio de ervilha. Meu marido gosta muito dessa, que come a vagem inteira, né? Ele adora isso. Olha que lindo. Aí aqui, por que aqui deu certo? Olha esse pé aqui, a quantidade, o tamanho das vagens. Olha que coisa mais linda. Por que deu certo assim? Produziu tanto e desse tamanhão? Porque a flor da ervilha, ela fica exposta. Então facilita muito para os polinizadores. Esse cuidado a gente tem que ter, né? Senão dificulta muito para o animal. Dificulta para eles, prejuízo para nós, né? Então fica aí a dica para vocês. Se plantar coisas que produzem muita folha, na época de baixa temperatura, que tem menos polinizadores voando, precisa controlar a quantidade de folha. Fica esse verdão lindo, a horta é a coisa mais linda do mundo nessa época do ano. Se der uma geada aqui, o prejuízo é brabo, mas se não tiver geada, fica a coisa mais linda a horta. Só que a gente tem que ter esses cuidados, porque a quantidade de folhas é muito maior. E para as coisas que precisam de bichinho para entrar, para polinizar, olha que lindo, gente, ó. Qualquer dia eu vou falar com vocês sobre isso aqui, ó. Beterraba. Quantos meses beterraba dura se a gente deixar na terra quando é agricultura orgânica? Ela não endurece, ela não racha, ela não estraga. Dura 4 meses aqui, ó. Eu posso deixar aqui 4 meses sem problema nenhum. Não estraga. Se for agricultura orgânica, se colocar adubo químico, ela racha todinho, né? E é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. O matinho cresce, ó. A gente não dá conta. A salsa, pra vocês verem o que vira. É folhagem, então nessa época do ano, num instantinho pé de salsa, o pessoal até brinca que aqui em casa não dá salsinha, dá salsão, né? Que foi, negão? Jacu. Comendo banana. Né? Olha os brócolis, gente. O tamanho, vou passar aqui. Olha o tamanho do pé do brócolis, olha o tamanho das folhas, que coisa linda. E tem companhia, né? Porque, ó, sem vergonha, fica nas folhas. Olha o tamanho das folhas. Tudo isso aqui a gente tem que pensar. Se fosse uma coisa que eu tivesse, o brócolis me interessa que ele fique assim. Até porque eu nem como tanto, né? E porque é mais por causa dos porcos, né? Mas se fosse uma coisa que eu tivesse que pensar em diminuir, teria que podar, né? Se tivesse que pôr fruta. Pois meus pés de jiló. Meus pés de jiló eu tiro o excesso de folha. Tá aqui, ó. Bonitinho. Vendo? Tá começando a produzir já os gilózinhos, ó. Então, de vez em quando eu venho aqui com a tesourinha de poda, ó, e bonitinho. Pego e diminuo bastante para facilitar o voo dos polinizadores. E uma coisa importante, não só facilitar o voo dos polinizadores, mas lembrar aqui. A maior parte das pessoas não tem essa informação. A planta, ela gasta energia, ela gasta nutrientes para manter as folhas. Então, quando você diminui a quantidade, por exemplo, aqui, ó.
um pé de repolho. Ele tá começando a querer fechar, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver por causa da luz do sol. Hoje tá, né, no horário que eu tô aqui. Mas tá começando a querer fechar. E ele já começou a deitar algumas folhinhas. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar essas folhinhas que estão deitando, né? Pegar a tesoura, vou podar essas folhinhas e vão pro porco. Por quê? Isso aqui evita o consumo, o gasto excessivo de energia da planta com folhas que não serão utilizadas. Então a gente tem que fazer isso, né? Sempre a gente tem que ir dar uma olhada nas plantas, ver que folhas que elas estão querendo dispensar, dar aquela limpadinha por baixo, porque a natureza tem sua inteligência, né? Elas dispensam folhas para poder conseguir manter o resto vivo. Plantas que produzem fruto, que produzem vagem, se elas tiverem excesso de folhas, elas gastam energia todinha produzindo folhas, sustentando as folhas e não tem energia suficiente para alimentar e para nutrir o fruto. Então, elas derrubam as folhas, é normal, né? Por exemplo, aqui, a gente tem um exemplo muito legal disso nessa região. Aqui é uma grande produtora de caqui, essa região aqui. Os pés de caqui não ficam uma folha no pé, nenhuma. Parece uma árvore morta. Quando dá a época de madurar os caqui, todas as folhas caem, né? Porque a planta precisa dos nutrientes para o fruto. Então ela dispensa as folhas, né? Nem sempre o excesso de folha nas plantas é bom. Às vezes o excesso de folha consome a energia da planta e ela não consegue sustentar os frutos, né? Então, aí quando a gente faz essa podinha, tira o excesso de folha, é uma forma da gente ajudar a natureza. Olha meu outro pé de jiló. Tá vindo? Mas olha o tamanho da folha. A planta gasta muita energia com isso aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar essas folhas maiores, né? Para poder deixar a luz do sol pegar no tronco e ajudar a desenvolver os frutos, né? E para que a planta tenha mais energia para produzir mais frutos e frutos maiores. Então, eu vou deixar... Aí, pessoal, ó, agora já dá para ter uma ideia, né? Ó, eu só tirei de 6 estacas, 5, né? Dá para vocês terem uma ideia de como diminuiu as folhas, né? Tudo que eu tirei de folha. Aí a gente já estava até localizando vagenzinhas que estavam escondidas, que a gente não via, né? Por causa do excesso de folhagem. Já tem um monte aqui que eu vou ter que recolher, já recolhi um balde cheio. Aí aqui, ó, dá para vocês terem uma ideia, ó. Como a luz do sol agora passa, como, ó, aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver na imagem, mas os bichinhos foi só eu tirar, começou a voar, voar, voar aqui, porque agora elas estão conseguindo enxergar as flores, ó. Então faz com que os bichinhos venham muito mais, né? Os polinizadores, ó, que são aquelas abelhinhas bem pequenininhas que polinizam a vagem. Na época do calor não, na época do calor é mamangava, mas nessa época do ano ninguém vê uma mamangava, né? Então são as pequenininhas. E aí agora que eu limpei para elas, para facilitar o voo delas, elas vêm tudo. Não sei se no vídeo vocês vão conseguir ver elas, mas veio bastante. Já desse lado aqui, onde eu não tirei ainda, ó, dificilmente a gente só lá no alto, onde está mais liberada, mas no meio a gente não vê. Olha como tá fechado aqui. Não tá escuro, né? Olha como entra a luz aqui, como diminuiu a folhagem. Então esses macetes a gente tem que ter para poder ajudar. A agricultura orgânica é isso, é a gente aprender os macetes para poder ajudar a natureza, né? No frio sempre vai ter uma produção maior de folhas, mas aí dá nisso. E aí, o que que acontece? Eu não tiro tudo num dia só. Hoje eu limpei limpei 6. Deu 2 baldes cheios de folha. Esse aqui eu vou limpar amanhã, porque daí hoje eu vou dar essas folhas para os porcos comerem. É uma ótima forma de suplementar os animais, né? E aí amanhã eu volto. A parte alta, ó. Essa parte aqui é a parte que eu não tirei ainda. Olha a parte que eu tirei. Reduz muito a folhagem e melhora muito o voo dos polinizadores. Os bichinhos ficam malucos quando a florzinha está disponível, né? Isso a gente aprende com o tempo, estudando, observando a natureza, né? Eu já tenho vagem para colher, aqui e lá, vagem roxa, né? E eu vou mostrar para vocês como é que os porcos gostam, né? Que a gente... Essas aqui já passou do ponto, ó. Tava escondidinha, eu não via. Tá? Essas eu vou deixar para semente, né? E essa vagem aqui, gente, ela produz assim, ó. Encostado no chão. Vai subindo, ó. Ó, olha a quantidade. A quantidade de flor que tem aqui. Ó. É de ponta a ponta. Olha como tá aqui de flor. Olha que coisa linda. Olha a quantidade de flor. E vai até o topo. É do chão ao topo ela produz, né? Eu vou mostrar para vocês como é que os porcos gostam da folhagem. Eu catei um balde, o outro ficou lá, vou catar para mais tarde. A gente dá verdinho para eles 2 vezes por dia, quando a gente está em casa, né?
tá fazendo o que aí? Aqui a gente guarda serragem que é pra fazer cama dos porcos quando tá frio. Os frangos ficam se escondendo aí. Quer verdinho? Quer? Oi, cheiroso. Quer verdinho? Eles já comeram hoje, né? Agora é 11 e pouco. Eles comeram de manhã. Mas, ó. A imagem vai ficar ruim porque tá bem no horário do sol. Vocês veem que não tem desperdício de nada. Dá total aproveitamento. Isso aqui eles comem tudo. Os frangos também comem. Vai comer? Então come. Vem aqui beliscar. Pega aí. Tu vai pra panela, rapaz. Ó. Os frangos também, se der, eles comem tudo. Quer folha? Quer? Ó. Ó, folhinha, vem pegar. O que der aqui. Aí eu levo lá pros que estão no viveiro. Não desperdiça nada. Os dois sem vergonha, ó. Eles vão comer tudo. A pequenininha já pedindo porque ela escutou. Vou tomar chegar. Isso ajuda muito, né? E tudo na roça a gente tem que fazer aproveitamento. Tiara, você quer uma folhinha pequena? Quer uma pequena? Quer a folhinha? Então, a folhinha. Pega a folhinha, pega. Olha, essa criaturinha desse tamanho. Come tudo. Né? Isso ajuda eles. E tem comida no coxo. Sempre tem, mas eles... Uma folhinha, um verdinho, nenhum porco dispensa, né? Neco? Ô, Neco. Quer folhinha? Quer? Quer, meu gordo? Eita, bicho. Você faz jus ao nome. Porco. Olha lá, vai comer folha, vai. Ó. Tem um baldinho lá que ficou. À tarde a gente dá. Quando for amanhã, eu tiro. Mas o que foi? Você também quer? Tá reclamando porque não ganhou? Já veio, já. Já veio. Tá, ó. Come folhinha, come. Bolota, come aí. É a folhinha. Gostoso, né? Ali eles comeram, limparam o coxo, mas mesmo assim, gente, verde pra porco, que desce, come tudo. É uma belezinha. E tanto é bom eles comer, porque deixa eles felizes, né? Como é saudável, né? Acrescenta nutrientes à dieta deles. E a gente aproveita. Quem não tem bicho, como eu tenho bicho pra poder aproveitar, Brady, cá a folhinha. Essa daqui deixou um pouco de comida. Ela tá enjoadinha um pouco, tá? Se ela tá prenha, né? Aí fica chatinha. Come, folhinha, come. Vamos ver se ela vai comer. Ela tá enjoada. Você não quer, não? Não quer folhinha? E repolho, quer? Folhinha de repolho? Quer? Ela gosta mais de repolho, brócolis, ela come bem couve. Mas aí todo dia eu dou folhagem pra eles. Come aí, tá? Você tá enjoada, né? Vou deixar você passear mais tarde, tá bom? Come folhinha, come. Isso, muito bem. É saudável, né? Gostoso. Aí eu faço assim, gente. Tudo assim é aproveitamento, né? Eu queria mostrar pra vocês que esses macetes da gente que mexe com a agricultura orgânica, a gente tem que estar sempre prestando muita atenção. Porque de um lugar, não existe regra, né? Estabelecida. Quando você manipula a natureza de forma forçada, você tem regra estabelecida. Quando você vai de acordo com o que é possível, não tem regra estabelecida. Então, aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho problema de pouco tempo de luz, de exposição solar. Outros lugares não tem, né? Aqui onde eu moro é muito frio. A gente tem uma alteração significativa aqui da umidade do ar por causa do lago, né? E da temperatura também. O lago interfere muito. Então, o que acontece? A gente tem que se adaptar conforme você vai aprendendo no lugar. Né? Minhas primeiras hortas foram um fracasso. Eu falei, pô, do orgânico aqui não vai dar nunca. Mas foi só eu ir tendo um pouco de calma, aprendendo com o lugar, que eu consegui dominar a arte de produzir. E produz, graças a Deus, produz muito aqui. O espaço é pequeno e a gente... Às vezes eu chego no mercado e me pergunto o que é que eu vou comprar. Com exceção daquelas coisas que não tem como produzir, arroz, né? Açúcar eu não uso, mas sal, essas coisas. Mas as outras coisas tudo é daqui, né? Não sei nunca, há anos eu não compro uma banana, há anos eu não compro um ovo, né? Verdura nem pensar. E não é só pra mim aqui, meus amigos que vêm tem. Quando eu vou visitar meus pais eu levo, né? Vizinho que vem aqui leva.
é só a gente ir aprendendo. Na verdade, a agricultura orgânica tem muito a ver com a gente aprender com o lugar. Cada lugar vai ter um mecanismo diferente de funcionamento, né? É diferente de você fazer agricultura convencional, porque você impõe à natureza as coisas. Aqui não, aqui a gente aprende com a natureza e aí a gente se ajusta. E aí vai indo assim, ó. Aí ela gosta do repolho, mas ela vai comer o feijão também. Para eles isso é super importante, ajuda muito, né? E para nós é bom porque a gente aproveita de A a Z. Como eu ia dizer, quem não tem, como eu tenho bicho para aproveitar, adubo, faz adubo, pica, mistura no composto, né? Põe para poder virar adubo. Não tem necessidade de desperdiçar nada. A gente sempre tem a oportunidade de aproveitar as coisas. É só prestar atenção, né? Tudo pode ser aproveitado e isso gera menos dano à natureza, né? Até tão sem vergonha aqui atrás de mim, vendo se vai ganhar mais algum. Minhas galinhas fujonas do galinheiro, elas podem vir pra cá. Por mais que a gente agrade, sempre tem. Você tá fazendo o que aí? Você tá fazendo o quê? Você tá agradando a galinha, dizendo pra ela que é lugar de fazer ninho? Quem falou pra você que é lugar de fazer ninho? Isso briga, gente, mas é briguento esse galo. Ô bicho encrenqueiro. É de lugar de fazer ninho. Você tá falando pra ela que aqui é lugar de fazer ninho. Daqui a pouco tem ovo aqui, né? Você não tava lá em cima da caixa agora mesmo? E assim, e esse prazer. Além da gente cuidar dos bichos, tem o prazer, né? Já comeram quase tudo? É, beleza, hein? Larga o pau. E é isso, tá, gente? Eu queria mostrar isso pra vocês, dizer pra vocês que nessa época do ano a gente tem que observar esses detalhes da natureza, que é assim mesmo, que faz parte, mas que, graças a Deus, é tudo muito bom, né? E a gente consegue produzir, sim. Mesmo na época mais difícil do ano de frio, que é difícil para uma coisa, mas que é bom para outras. A gente aqui tem que aprender, tá bom? Fraterno abraço para todo mundo.